Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa Casa Espírita. Antes da exposição doutrinária de hoje, do nosso amigo e colega Laércio, eu irei ler um trecho do livro Convite de Sheila, pelo Espírito Sheila, mas para reflexão pessoal. O bem maior. Não subestimes o bem que podes fazer. É verdade que o mundo convulsiona sob o peso de 1000 dores. Entretanto, ninguém te pede o impossível. Por certo, não poderás aquietar o estômago de todos que passam fome. Todavia, podes compartilhar com os irmãos desventurados o pão que te sobra à mesa. Evidentemente, não conseguirás devolver a saúde a todos os enfermos da terra. Contudo, pode ser a presença amiga ao lado do leito de dores. Lembra que a providência divina socorre o homem por meio do próprio homem. Assim, não te furtes à prática do bem que possas fazer, porque, perante Deus, o maior bem é aquele que nasce do verdadeiro amor e da caridade irrestrita. Eu desejo a todos uma boa noite, uma boa palestra, que assim seja. Boa noite a todos, que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus esteja em todos os corações. Aqueles que estão vindo pela primeira vez à nossa casa, sejam bem-vindos e recebam todos, encarnado e desencarnado, para que se encontram o nosso abraço fraterno. Vamos nesse momento silenciar os nossos pensamentos, fazer silêncio na alma, e vamos entrar em sintonia com Deus, com Jesus, com as forças do bem que se fazem presente. Pai de infinita bondade, Senhor de nossas vidas, nós te agradecemos por esse momento, por tudo que nós já vivemos até hoje, por todos os benefícios que nos tem concedido. Graças te damos, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pelo teto que nos abriga, pela família que temos, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, por nos amar do jeito que somos. Amado Mestre Jesus, divino amigo, vós que estás à frente de todos os trabalhos desta casa, te convidamos para estar conosco neste momento. Estende as tuas mãos luminosas sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, para com todos aqueles que se encontram lá fora, para com os nossos familiares que deixamos em nossos lares, aonde eles estiverem, para com todos aqueles que trazemos em nossos corações, por aqueles que são motivo de nossas preocupações, de nossas aflições, pelos nossos entes queridos nós te pedimos, e por toda a humanidade que sofre. Amado Mestre Jesus, fazei que esses poucos momentos que aqui estamos
que possamos assimilar os teus ensinamentos que nos serão trazidos na noite de hoje e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia e assim nos tornar melhores cristãos para melhor te servir aonde estivermos. Nos enche da tua paz, do teu amor, da tua luz. Pai nosso, que estás nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus e em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, te pedimos a permissão para dar por aberto a exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Nós temos aqui presente o nosso irmão Laércio para passar tudo aquilo que tem de bom em seu coração, através da mensagem de Jesus do Evangelho, para que todos nós possamos tornar melhores do que fomos até hoje. Que assim seja. Compromisso. Muito obrigado. Boa noite a todos, queridos amigos, irmãs e irmãos. Sempre uma oportunidade maravilhosa que nos é concedida de nos reunirmos neste lugar simples, mas de uma grandeza, de uma riqueza, onde aqui, com certeza, todos nós viemos buscar aquele alimento espiritual de que nós necessitamos, né? Então é sempre uma oportunidade que nos permitimos aqui estar, graças a Deus que por sua misericórdia concedeu-nos esse momento para nós. Somos seres espirituais, né? Uma fala de Bezerra de Menezes na mensagem 1 do livro Recantos do Coração, aonde ele vai começar dizendo que a vida, sobre qualquer aspecto considerada, é uma dádiva de Deus concedida a todos nós, que ninguém pode perturbar. Todos os seres sencientes, ou seja, aquele capaz de sentir e perceber através dos sentidos, desenvolve um programa espiritual para a sua evolução. Todos nós desenvolvemos no mundo material um programa espiritual específico, dedicado, trabalhado nas particularidades para atender às nossas necessidades de evolução. Nós estamos aqui na condição que estamos porque estamos sendo atendidos em nossas necessidades de evolução. Questão essa considerada em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec interroga os imortais na questão 132 do Livro dos Espíritos, perguntando-lhes qual o objetivo da encarnação dos espíritos, tal qual nós estamos aqui hoje. Ao que os imortais respondem: Deus impõe a reencarnação a fim de fazer-nos chegar à perfeição. É isso consolador ou não é isso consolador? Sabemos nós hoje que nós temos uma meta, que é a lei do progresso, a que todos nós vamos atingir. Seremos, mais hoje ou mais amanhã, espíritos puros, demandando esta plenitude como seres imortais, como seres espirituais que somos, na tão almejada felicidade eterna, que é a pureza, que é a plenitude, que é espírito de primeira ordem, espíritos puros, tal qual Jesus se encontra. Daí que a vida tem um propósito superior, que o homem desatento, descuidado e fascinado com o macrocósmico, com o microcósmico, não se deu conta ainda
de buscar na sua intimidade, de fazer uma viagem para o seu interior, para descobrir as possibilidades infinitas que tem dentro de si, para desenvolver em favor da sua plenitude espiritual. Daí que o valor de um minuto é importante para nós. E como nós nos descuidamos do valor de um minuto, o resultado não poderia ser outro. Mesmo depois de 2000 anos da vinda do Cristo, da Boa Nova, do Evangelho de Jesus, junto a nós, ainda há muito desespero, há muita angústia, há muita tristeza, devido a esse descuido de minuto a minuto, nas futilidades da vida, desatentos ao propósito maior do porquê que aqui estamos, nas condições que estamos. Há desespero em toda parte, angústia dominando corações, desequilíbrio dominando mentes, e não nos damos conta, muitas vezes, que desprezamos um minuto. Às vezes é um diálogo prolongado de forma tão desnecessária. É um pensamento vago que ficamos viajando para algum lugar qualquer. É um banho, olha o detalhe que os Espíritos nos dizem, é um banho que avança para um tempo inadequado. E eu fiquei pensando nisso. Imagina eu ficar meia hora lavando o cabelo. Avança por um tempo inadequado. É a queixa desnecessária, é a reclamação indevida, a discussão que poderia ser evitada. Quantos minutos nós perdemos no dia em várias questões que não nos agrega nada em nossas vidas? Quantas lembranças amargas que insistimos em cultivar? Nós somos especialistas em voltar ao passado e relembrar coisas negativas, mágoas, ressentidas, que não desistimos de recordar. Estamos sempre recordando aquelas mágoas. A crítica maldosa que fazemos questão de patentear. Não é o caso de vocês aqui, eu estou falando lá para outros espíritos, né? A maledicência que poderia ser evitada. Quantas coisas. E olha que a língua é dentro da boca e atrás dos dentes. Imagina se ela fosse fora da boca, né? Para controlar a língua, para controlar a maledicência que às vezes sai no nosso cotidiano, naquele minuto, e quase ninguém dá o valor devido a esse minuto. E de minuto em minuto nós remontamos horas, dias, semanas, anos. Se considerarmos uma média de vida de 70 anos, considerando perder um minuto por dia, nessas coisas que eu falei, a gente perde muito mais, tá? A gente perde muito mais. Ao final de uma existência de 70 anos, nós teremos perdido mesmo, mais ou menos, 4, 5 anos da nossa vida. Parece pouco? É muito. Para o propósito do porquê que aqui nós estamos, nesta passagem importante no nosso processo evolutivo. Diz Bezerra de Menezes que muitos espíritos, quando retornam à pátria espiritual, em condições precárias, em dificuldades imensas, reclamando que não tiveram tempo suficiente para um melhor aproveitamento da reencarnação que lhe foi concedida. Se nós fizermos uma análise, como diz Santo Agostinho, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, que nos dá ele faz uma dissertação para fazer uma revista no nosso dia a dia e verificarmos ali como foi o nosso proceder durante o dia. Aonde estagiamos com os nossos pensamentos? O que saiu de dentro de nós, através da fala, dos gestos, da nossa conduta em si, e verificarmos se não poderíamos ter feito melhor.
e nos propormos a isso no dia seguinte. E se cada dia fizermos isso, nós vamos, como falou nossa irmã, nos tornando melhores cristãos a cada dia. Somos seres espirituais em passagem pela terra. Como disse Jesus há 2000 anos, quando ele veio nos trazer a boa nova, a lição do amor, que resume toda a lei, e quando ele fala da lei, ele faz uma referência a Moisés, que nos trouxe os 10 mandamentos, a primeira revelação das leis divinas, estão resumidos em 2 mandamentos que Jesus nos traz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis aí toda a lei e o profeta. E que mais tarde ele encaminha, diz-nos que enviaria um outro Consolador para reviver e para ampliar os seus ensinos, para detalhar a lição do amor. Eis que chega até nós o advento da doutrina espírita, o Evangelho redivivo, dilatando o nosso entendimento, abrindo o horizonte para a nossa compreensão, além das fronteiras do mundo físico, mas permitindo a nós, pelo pensamento, pela lógica, adentrar a dimensão espiritual, tão evidenciada, tão caracterizada na parte científica da doutrina espírita, contida em O Livro dos Médiuns. Então, todo esse manancial de luz, de esclarecimento, vem nos favorecer para a compreensão das leis que regem as nossas vidas e fazer dessa compreensão o melhor aproveitamento para nós, seres espirituais que somos, destinados ao progresso ininterrupto. E esse progresso se faz mais rápido ou mais demorado, dependendo das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, em atendendo às leis que regem a todos nós. A gente não diz no Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, Pai. Assim, no mundo espiritual como no mundo material, né? E cabendo a nós esse entendimento, buscar esse entendimento das razões pelas quais nós estamos aqui e na situação em que cada um se encontra. Ninguém está aqui por acaso, ninguém vive uma situação por acaso. Há sempre uma causalidade por trás, e não uma casualidade, que é diferente. Então somos esses espíritos ainda não atentos às lições de Jesus, que insiste em nos convidar: não andeis por onde anda toda a gente, motivada pelos interesses imediatistas, efêmeros, transitórios, passageiro do mundo corruptível, mas adentrai o caminho estreito, quando Paulo vai dizer: enquanto o exterior vai se arruinando, o corpo, o vaso físico, o interior vai se iluminando, porque nós não visualizamos as coisas visíveis, mas sim as coisas invisíveis, que é o Espírito. Olha que coisa interessante o apóstolo Paulo, numa das suas cartas aos Romanos. Nós não miramos as coisas visíveis, nós não miramos a vestimenta do Espírito, o corpo, como nós não miramos o vestuário, que é a vestimenta do corpo. O corpo é uma veste para o Espírito e nada mais que isso, embora seja um instrumento tão necessário, tão importante para a lapidação do Espírito nas suas faculdades psíquicas, das suas virtudes em relação às suas vicissitudes. Eis aí o grande desafio nosso cotidiano. Por isso que eu costumo sempre enfatizar aqui: sem Jesus fica difícil. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos do Cristo. Sem Ele não conseguimos nos libertar
das algemas que nos prendem a mundos inferiores, tal qual a terra, um mundo de provas e expiações. Felizmente já estamos ascendendo para uma categoria nova, para um mundo de regeneração. Mas não podemos esquecer do Sermão do Monte, quando Jesus vai dizer que para herdar a terra temos que ser aqueles bem-aventurados. Bem-aventurados os simples, humildes, os mansos, puros de corações, os pacíficos. Estes, e somente estes, herdarão a terra. Então, nos tornando melhores, é nos tornarmos humildes e não orgulhosos. É nos tornarmos mansos, pacíficos e não egoístas, avarentos, prepotentes, maledicentes. É uma luta do dia a dia que nós devemos enfrentar. E Emmanuel vai dizer uma frase interessante: é o bom combate que cada um de nós tem que ter. E esse bom combate é com as nossas imperfeições, aquelas tendências, inclinações más que insistimos em patentear e que se fazem presentes no nosso cotidiano. Esse é o bom combate. E não o combate. O combate é com o outro, é briga de ego, sabe? Isso não nos leva a nada, mas é aquele nosso bom combate conosco mesmo para nos tornarmos melhores cristãos, sermos cartas vivas da mensagem de Jesus. Sem Jesus nós não temos direção. Apoiar os nossos pensamentos nas bases do Evangelho, nós vamos encontrar aí, extrair aquilo que ele disse e ensinou para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a essa plenitude, a essa perfeição, senão por este caminho. O caminho é esse esclarecimento em torno do que ele nos ensinou, de sermos humildes, mansos, pacíficos, sermos bons, exercitarmos, praticarmos o bem. Praticarmos o bem. Quando Allan Kardec pergunta aos imortais qual o meio prático, veja, não é teórico, não é teoria, é prática, é na ação, é no dia a dia, é na convivência, na coletividade que nós realizamos um trabalho na individualidade. É no meio que nós nos lapidamos, lidando com os outros, com a diversidade, na compreensão, né? Quando Jesus vai nos ensinar acerca do perdão: perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Nós já estamos sabendo melhor o que fazemos, de acordo com as lições luminíferas da doutrina espírita. Já temos uma condição lógica de poder compreender as coisas melhores e melhores administrarmos as nossas vidas, nossos pensamentos, atos, palavras. Já temos esses elementos que a doutrina espírita nos amplia para nós. Paulo, numa carta a Timóteo, vai dizer: com tudo isso que nós temos do Evangelho de Jesus, o que fazemos diferente daquele que não tem? Ele nos chama a essa responsabilidade. O que fazemos com tanto conhecimento e esclarecimento da doutrina espírita no nosso cotidiano, na prática, que não é dentro do templo espírita, não é aqui dentro. Aqui a gente tem todo o olhar do bonzinho. É lá fora, o palco da vida, a igreja, é lá fora, ali na rua, na convivência, no trabalho, no lar, na sociedade, onde quer que estejamos. Nós somos o nosso próprio templo, carregando as nossas imperfeições e perfeições. Então é preciso explorar isso. Sem Jesus nós perdemos o rumo, porque Ele é a diretriz, Ele é o rumo, Ele é o guia e modelo da humanidade. Fazer isso e viverás, ele diz para o jovem que lhe pergunta: o que devo fazer para conquistar a vida eterna? O que está escrito na lei? Ele pergunta, ele devolve a pergunta: como que você lê a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus diz: faz isso e viverás a vida eterna. Sabe? Mas isso eu já sei, Deus, que eu me conheço por gente. O que me falta ainda? Aí ele propõe para o jovem: dá tudo que tens e segue-me. Pensa, né? Jesus chegar à nossa frente agora aqui, materializado: Laércio, dá tudo que tens e segue-me. O que será que eu faria? E ele fez essa proposta.
no sentido de desprender-se, né? Não é abandonar tudo, obviamente. Nós necessitamos do mundo, mas é esse desprendimento, abandonar nossas armaduras que nos mantém rígido, né? É abandonar essas más influências, entrar na porta estreita, sair da porta larga, onde damos vazão às nossas más paixões que o mundo nos tenta todo dia, né? E a gente, desatento, acaba caindo nessa armadilha e passa ano após ano e a gente continua na porta larga. Sem Jesus não temos esperança, não temos nada. Seríamos como um barco à deriva no grande oceano da vida. Um barco à deriva, ao sabor das ondas. Sem nos abraçarmos no que ele vai dizer: se vós tivesseis a fé do tamanho do grão de mostarda, a gente pegaria o remo do barco da nossa vida e navegaríamos com segurança, com resignação, com paz, com tranquilidade. Não é mesmo? Então são muitos ensinos morais para o espírito, porque somos seres espirituais. Toda a mensagem de Jesus, a mensagem da doutrina, é para o ser pensante, que não é o corpo. O corpo é como um computador que recebe as informações do espírito. É o espírito que determina. Esse é o ser pensante, esse é o ser importante que somos todos nós, que ora estamos no corpo e ora estamos fora dele, através do processo da reencarnação e através do processo da desencarnação, quando retornamos à pátria espiritual. Então, esse grande oceano da vida, às vezes nós nos demoramos na porta larga e de minuto a minuto vamos dando vazão às más paixões, distraídos na vida. Três questões. Uma porque a hora já é quase 8h30 e eu estou aqui ainda. Três questões importantes em torno de Jesus. Quando o senador Públio Lentulus, senador romano, né, na obra psicografada por Chico Xavier, por ele mesmo, o senador, que sabemos ser Emmanuel, né, contando a sua própria história de há 2000 anos atrás, o mesmo que é Emmanuel, na época, ele procura Jesus. Olha, um senador romano, orgulhoso, como ele era. Ele procura Jesus na calada da noite, trazia aquele semblante com sérias preocupações, porque a sua esposa haveria de ter falado para ele sobre Jesus de Nazaré, porque a sua filha Lívia estava muito doente, com lepra, e ele, dizendo de si para consigo, ferindo todos os princípios dele: eu vou procurar Jesus. Só a angústia, diz ele, que assola a minha alma me faz transgredir os meus princípios. E vou procurar esse tal Nazareno. O céu naquela hora, conta o livro, era de um azul maravilhoso. O senador sentiu o coração perdido num abismo de cogitações infinitas. Apoiara-se num banco de pedras e ali ficou diante do lago de Genezaré. Em determinado instante, ele sentiu como se estivesse sob um império de estranho e suave magnetismo. Ouviu os passos brandos de alguém e diante dele a personalidade inconfundível diante dos seus olhos e única do Mestre Jesus. Aquele que deixava transparecer nos olhos, Jesus, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível semblante, compassivo sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade e energia. O senador se impressiona com ondas de sentimentos que ele nunca tinha sentido e chora, ajoelha-se, desejou falar
mas sentia que não conseguia. Foi então que Jesus aproxima-se dele e, com a destra na sua fronte, dirige-lhe uma pergunta, que é a primeira questão: senador, por que me procuras? Olha que interessante. Por que me procuras, senador? A sua filha já está curada. Não por você, mas por causa da fé da sua esposa dedicada e ativa. Sua filha já está curada. Que Jesus curava, não precisava estar perto. Jesus cura à distância. Jesus nos cura sem nós percebermos de onde está. Está lá no Evangelho. Está lá no Evangelho. Capítulo 6, item 6. O jardineiro divino cultiva nossas almas no silêncio dos nossos pensamentos. Nos cura. Por que me procura, senador? E aí ele propõe, num minuto, foi um diálogo de 1 minuto, ele propõe ao senador: tens a chance nesse momento, senador, de seguir-me. E era uma decisão que ele podia fazer naquele momento. Tens a chance de, nesse minuto, decidir seguir-me, ou a gente se vê daqui a alguns milênios. Querem um pouco mais de spoiler da história? Vou indicar a leitura do livro. Há 2000 anos é o livro. Maravilhoso. Leia. Se eu contar aqui não vai ter graça, porque a leitura você mergulha e você vive as emoções do que está acontecendo. Leia o livro Há 2000 anos, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que na época, lá há 2000 anos, teve na presença de Jesus, que era o senador Publio Lentulus. Segunda questão: quando Saulo de Tarso, da cidade de Tarso, estava indo para Damasco. Alguém já leu esse livro? Esse outro livro não leu? Já estou começando a contar aqui. Já leu, Carol? Já leu? Já, cara. Você já leu Paulo Estevão? Saulo vai para Damasco para matar Ananias, porque ele julgava que Ananias foi o culpado pela morte da sua esposa Abigail. Abigail, sem ele saber, era irmã de Estevão, que foi morto apedrejado por ordem de Saulo. Olha o enredo. E ele vai para Damasco, em pleno deserto escaldante. Quando se aproxima de Damasco, uma luz de tonalidade diferente da tonalidade solar ofusca-lhe o olhar, ofusca-lhe os olhos. E ele, como que entrando numa vertigem, cai do cavalo em que estava indo com os seus servidores, e ele já cai de joelhos. E aquela figura majestática de Jesus vem em sua direção no alto. E ele, sem entender muito o que estava acontecendo, dirige a palavra: Senhor. Olha que é o doutor da lei, Saulo. Senhor, quem sois vós? E ouve-lhe na acústica da mente, porque Saulo não conheceu Jesus fisicamente. Ele teve essa visão no deserto. Quem sois, Senhor? De joelhos. E ele diz: eu sou Jesus, Saulo. Nossa, Abigail tinha razão, porque Abigail falava de Jesus. Você existe. E aí nesse momento ele fica cego. E Jesus dirige a segunda questão. A primeira foi: senador, por que me procuras? A segunda para Saulo: Saulo, por que me persegues? Que interessante. Por que me persegues?
Porque perseguir os discípulos do Cristo é perseguir o Cristo. Por que tu me persegues? E aí, a terceira questão vem de Saulo: Senhor, o que queres que eu faça? Esses representantes da história fazem parte das nossas próprias histórias na relação com a divindade. É como de nós perguntarmos para nós mesmos, na nossa intimidade, para Jesus: o que queres que eu faça, Senhor? E ele diz para Saulo: vá até Damasco. Ele está cego. Vá até Damasco, que eu vou enviar-lhe um anjo para te ajudar. Querem que eu avance mais um pouquinho? Eu vou avançar. E aí, os seus companheiros, não entendendo, Saulo ficou louco, deve ser o calor do deserto, levaram ele até Damasco, procuraram amigos, mas amigos não quiseram saber dele, porque ele estava louco, no entendimento deles. Deixaram Saulo num galpão lá. Ficou lá 3 dias, cego. Aí acontece um diálogo. Jesus vai até Ananias. Ananias diz assim: eis-me aqui, Senhor. Porque esse é um discípulo que estava pronto. Vai lá no endereço tal e ajude Saulo. Se fosse eu ia dizer assim: mas Jesus, não é ele que está vindo para me matar? Diga, é ele mesmo. E você quer que eu vá lá ajudar ele? Isso. Vocês acham que eu ia? O cara está vindo me matar, já matou Estevão, já matou um monte. Mas não. Olha o discípulo pronto. Olha a discípula pronta. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Vá até o galpão e ajude Saulo. Sim, Senhor. E aí, vocês leiam a obra Paulo e Estevão. É preciso ler essa obra. Se nós quisermos sentir melhor de perto o cristianismo, é preciso ler essa obra, que nós vamos entender. Quando eu falo de Saulo de Tarso, nós estamos nos referindo, depois de acontecimentos, do grande apóstolo Paulo de Tarso. É ele. Simples assim. E é maravilhoso. Senador, por que me procuras? Vera, por que me persegues? Tamara, o que queres que eu faça? Entende? Somos os personagens da história. Somos esses personagens. As 3 questões importantes. Disse-nos ainda o Mestre: de que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Vejam, nós não somos daqui, nós estamos aqui, de passagem. Importante no aproveitamento dessa experiência reencarnatória, uma vez que todas as coisas do mundo que nós conquistamos somente serve para o nosso uso e fruto, não é a nossa posse real. Não é a nossa posse real. A doutrina espírita, o Consolador prometido pelo Cristo, vem justamente a sua altura inaugurar a nova era da humanidade, a era do espírito imortal, facultando esse entendimento de que somos seres espirituais, mergulhados na matéria, e não a matéria carregando um espírito. Somos espírito mergulhado na matéria, e não a matéria carregando um espírito. Cuidemos para que a vida na carne e no corpo não nos traga tantas ilusões, que passa e é rápido. Mais uma vez, a maioria, quando desencarna, chega ao mundo espiritual, amargando muitas desilusões, porque centralizaram seus corações, seus pensamentos
nas coisas transitórias do mundo. Centralizar riqueza, poder, beleza. A aspiração maior do ser humano na terra. Poder, riqueza e beleza. Tudo isso, coisas que o ladrão rouba, a traça corrói e a ferrugem destrói. Porque esse é o mundo corruptível e não o incorruptível, que é o ser invisível, que somos todos nós espíritos. Por isso é importante que coloquemos sempre um sentido espiritual em tudo que tocamos. Consegue perceber? Dar um sentido espiritual nas experiências que nós temos na vida. Para que nos credenciemos aquele estado de ventura das bem-aventuranças. A humildade, né? A simplicidade, esse é o estado de ventura. Da paz, tão necessário para que a gente consiga deitar e dormir tranquilo, sem remédio. Então é preciso entrar na farmácia do Cristo, que está aberta 24 horas por dia e não tem atendente, é de graça para todos nós. Lá eu preciso do aquele remédio, qual? Uma caixa de humildade, traz. Pega lá uma caixa de paciência, uma outra de simplicidade e vai. Essa é a farmácia do Cristo para nós, almas ainda doentes, porque Ele é o médico dos médicos. Ele disse: eu não vim para tratar e cuidar dos sãos, eu vim para cuidar daqueles que estão doentes. E por que nós somos doentes das almas ainda, de almas, do espírito? Porque estamos patinando em mundo de provas e expiações. Faz sentido? Mundo de provas e expiações, lutando com a nossa imperfeição, espírito de terceira ordem. Kardec está lá na escala espírita, a gente vai ler no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, a escala espírita, a gente vai, né? Eu quando entrei, eu gosto de contar isso, quando eu entrei na doutrina espírita, eu achei que eu era um bom espírito, sou bom, não faço mal para ninguém e tal. Aí comecei a ler a escala espírita, eu devo estar aqui, né? Espírito de segunda ordem, fui descendo, fui despencando de tal forma que eu resolvi estudar. Estou estudando até hoje e melhorando um pouquinho a cada dia. Então, por isso que é importante dar um sentido espiritual nas coisas que tocamos. Nós estamos aqui para negócios espirituais, para desenvolver nossas potencialidades espirituais. Por quê? Porque esse sentimento da boa-aventura, da bem-aventurança, esse estado, é o que vai nos credenciar a herdar a terra, a continuar na terra, reencarnando, agora com um plano de regeneração. Edificar o reino de Deus nos nossos corações é dever que nos cabe e já começa aqui na terra. Começa, se não começamos ainda, começamos hoje, já edificar esse reino de Deus. O evangelista Lucas registra esse ensinamento de Jesus, e que legal, quando ele visita Marta e Maria, mas uma coisa só lhe é necessária, só uma coisa. Que interessante. Quando ele visita a casa de Marta, Marta estava inquieta com as coisas do cotidiano, e Jesus diz para ela: Marta, 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 por que está tão inquieta? Uma coisa só é necessária, asseverou o mestre dedicado: revesti-vos de caridade. Fora dela, fora da caridade, não há salvação, não há iluminação, não há evolução, sabe? Não há desprendimento. Madre Teresa de Calcutá dizia que dormia sentada. Perguntaram ao repórter: por que você dorme sentada? Quando precisar de mim, eu já estou meio corpo de pé. Sabe? Serva, servir, né? Guardar essas coisas dentro de nós para nos ajustarmos no lugar que nós estamos.
Então, nos compromissos que nós temos com Jesus, que Ele nos aguarda para que sejamos cartas vivas do seu Evangelho, para que o mundo leia, através dos nossos atos, a sua mensagem de vida imortal. Aproveitar a reencarnação presente. O apóstolo, na primeira carta a Timóteo, ele vai enfatizar isso. Medita, pelo amor de Deus. É como se ele estivesse falando assim, né? Medita nessas coisas. Para e medita nessas coisas. Esses ensinamentos de Jesus, sabe, não é um livro de história. Ele é um determinante para a nossa felicidade. Medita nessas coisas, ocupa-te delas. Reserva minutos do seu dia para meditar mesmo. Ler uma passagem do Evangelho, mergulhar e extrair dali o sentido espiritual que lhe diz respeito para o momento que você está vivendo. A questão fundamental proposta pelo apóstolo Paulo é de aproveitamento, querendo dizer que é indispensável que nos ocupemos com as coisas sagradas do Espírito, para o justo aproveitamento. E Bezerra de Menezes encerra assim: renascemos assinalados pelo compromisso de reedificar a fraternidade e o amor. Diz-nos ele: o mestre que vos ama, que nos ama, espera-nos. Muito obrigado, muita paz e que assim seja. Pai de vida e bondade, amado Mestre Jesus, queremos te convidar, Senhor, para que onde haja dor e sofrimento, que a Tua luz faça sentir. Adentrai, Senhor, nos hospitais, nos manicômios, nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, em toda parte, aonde estiver alguém sofrendo dores na alma e no físico, leva o consolo e a esperança, e fazendo, Senhor, que sintam a paz que vai deixar nos corações de cada um. Reergue-os para a luta. Amado Mestre Jesus, adentrai em todos os lares, abençoando todas as famílias do mundo inteiro. Adentra, Senhor, em nossos lares, nos lares dos nossos familiares. Leva a Tua paz, o Teu amor, a Tua luz. Nos casebres, nas mansões, nos palacetes, aqueles que estão sofrendo sem um lar, sem uma família, sem um abrigo. Por todos nós te pedimos, por toda a humanidade que sofre. Amado Mestre Jesus, Senhor do governador planeta Terra, derrame a Tua luz em abundância sobre todo o planeta Terra, sobre toda a humanidade, sobre todas as nações, sobre todos os governantes. Nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, te compadeça, misericórdia te pedimos, para com todos aqueles que trazem seus corações endurecidos, que promovem o sofrimento, o desamor, a violência, as tragédias, as guerras, os conflitos de todos os gêneros. Paz e harmonia em todos os corações,
Te pedimos também por todos aqueles que estão a serviço do bem, seja encarnados ou desencarnados, para que possam cada vez mais se colocar à disposição para a prática da caridade e do amor para com todos. Te pedimos por todas as religiões, por todos aqueles que pregam a Tua palavra, os Teus ensinamentos, pelo movimento espírita, por todos os espíritas, por todas as casas espíritas, por esta casa, Tua casa, Senhor. Todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, curai as nossas enfermidades do corpo, do espírito e da mente, e que possamos todos sairmos daqui melhores do que chegamos, levando em nossos corações tudo que de bom aqui recebemos na noite de hoje. Senhor, fazei de nós um instrumento de Tua paz. Onde houver ódio, fazei que levamos o amor. Onde houver ofensa, levamos o perdão. Onde houver dúvidas, levamos a fé. Onde houver erros, levamos a verdade. Onde houver discórdia, levamos a união. Onde houver desespero, levamos a esperança. Onde houver tristeza, levamos a alegria. Onde houver trevas, levamos a luz. Ó Divino Mestre, fazei que procuramos mais consolar que ser consolados, compreender que ser compreendidos, amar que ser amados, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é renascendo nossos erros, nossas falhas, dos nossos sofrimentos, viveremos para a vida eterna. Te pedimos também por todos os nossos entes queridos, por todos aqueles que fizeram parte de nossa caminhada evolutiva em direção à luz. E assim, amado Mestre Jesus, com os nossos corações em harmonia e cheios de gratidão, te pedimos a permissão para dar por encerrado a exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, e somente os nossos anjos de guarda, os nossos mentores amados, nos acompanhem de regresso aos nossos lares. Que assim seja. Boa noite a todos. Um grande abraço a todos que aqui estão e aqueles que aqui não estão. E um beijo no coração de todos. Muito obrigada. Que Jesus abençoe a todos. Não dá, né? Não dá para segurar.